Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nosso aqui, para quem assistiu o vídeo sobre homeostase, o conceito da homeostase, ou homeostasia, o equilíbrio homeostático, esse é um vídeo de complemento dessa informação, em que nós vamos aqui discutir como ocorre o controle da homeostase. Caso você não tenha assistido esse vídeo inicial, volta lá, assista o vídeo sobre a homeostasia, o conceito, para a partir daí entender agora como é feito o controle dessa condição de homeostase ou de homeostasia. Vamos discutir isso então neste vídeo agora. Vamos lá, gente. Para quem já tem o conceito aí de homeostase ou homeostasia, o equilíbrio homeostático bem consolidado a partir do outro vídeo, a pergunta que ficou lá no final daquele vídeo foi justamente essa. Tá, entendi que o organismo trabalha a todo momento para a manutenção desse equilíbrio de todos os constituintes ou de todos os parâmetros do leque, mas como isso é feito? Como o organismo consegue controlar cada um dos parâmetros? O sódio, o potássio, a glicemia, o O2, o CO2, a temperatura, o volume, os hormônios. Como ele consegue controlar cada um dos parâmetros variáveis? Vamos lá. O sistema nervoso central se estruturou na nossa evolução para controlar cada um dos parâmetros e, portanto, para controlar o funcionamento do organismo como um todo. Para a manutenção do estado de equilíbrio, ele se organizou e se estruturou por meio de um mecanismo que é denominado de mecanismo de feedback negativo. Então, o sistema nervoso central controla a função. O sistema nervoso central é o presidente da empresa. Ele é quem está no comando de tudo. O papel dele é controlar o funcionamento de todos os órgãos e sistemas para a manutenção da homeostase. Esse é o papel dele. Ele é o diretor-presidente. Cada um dos órgãos e sistemas, sistema cardiovascular, sistema hepático, sistema renal, sistema respiratório, cada um deles é um departamento da empresa. E abaixo do sistema nervoso, do presidente, do diretor, ao gerente. O gerente é o sistema endócrino, é quem auxilia o sistema nervoso central a controlar o funcionamento de todos os órgãos e sistemas. Dá até uma olhada no nosso vídeo, que tem aí também básico, sobre hormônios e funções. Quem são os hormônios, como eles atuam e quais as categorias de hormônios. Então, o sistema endócrino, as várias glândulas endócrinas, lembra, começando pelo hipotálamo, hipófise e as demais glândulas periféricas, tem um vídeo nosso aqui também falando sobre isso, os hormônios hipofisários, os hormônios hipotalâmicos. Então, o sistema endócrino como um todo, a partir dos hormônios, é quem auxilia, assessora o sistema nervoso central, o presidente, para controlar o funcionamento de cada um dos órgãos e sistemas, no intuito central de manter a todo momento a homeostase. Então, ambos atuam a partir desse mecanismo de feedback negativo. Como é que é isso, Cássio? O que é esse mecanismo? A essência desse mecanismo de feedback negativo se constitui assim, qualquer tipo, eventuais alterações que aconteçam num determinado parâmetro ou num constituinte qualquer do leque, essas alterações de cada um dos parâmetros, do sódio, do potássio, do bicarbonato, do oxigênio, do CO2, da glicose, cada uma das eventuais alterações, da temperatura, da pressão, de tudo. Eventuais alterações de um ou outro parâmetro são detectadas por um sensor. Então, o sistema nervoso central plantou em locais estratégicos, em pontos estratégicos do organismo, ele plantou ali um espião, um sensor, que nada mais é alguém que vai captar eventuais alterações num determinado parâmetro, diminuição ou elevação daquela faixa de normalidade. Esse sensor nada mais é do que um receptor sensorial, de todos os tipos. Pode ser um mecanoceptor, um quimoceptor, um termoceptor, são os receptores, estrategicamente localizados, tanto na superfície quanto corporal como internamente, para informar o sistema nervoso central sobre eventuais alterações de algum parâmetro. Para cada parâmetro existe um sensor específico. Para o O2, para o CO2, para a temperatura, para a pressão arterial, para o volume de líquido e assim vai. Então o sensor detecta eventuais alterações de um ou outro parâmetro e envia essas informações para o sistema nervoso central, o receptor sensorial, a partir das fibras aferentes
manda essa informação para o sistema nervoso central, em qualquer instância dele, desde a medula, tronco cerebral, mesencéfalo, diencéfalo ou córtex, dependendo de onde está o ajuste, né, o local do ajuste de cada um desses parâmetros, e envia essas informações para o sistema nervoso central, e a partir daí o sistema nervoso central manda referências, comandos referentes para poder fazer o ajuste. Ele vai mandar o comando para quem? Para aquele órgão ou sistema que tem a ver com aquele parâmetro, com o controle daquele parâmetro, que é o órgão ou sistema responsável por controlar esse ou aquele parâmetro ou constituinte do leque como um todo. E olha agora, ao mesmo tempo em que ele está enviando comandos, referências, ele, sistema nervoso central, para fazer o ajuste desse parâmetro, ele recebe de volta, na medida em que ele vai fazendo, enviando os comandos, o sensor, o receptor sensorial, está a todo momento mandando a informação para ele de volta. Ó, patrão, está arrumando, está voltando ao normal. Por isso esse mecanismo é denominado de feedback. Porque toda a providência que o sistema nervoso central toma para ajustar, eu fico imediatamente sabendo, de volta, eu tenho imediatamente o feedback do sensor. E por que negativo, Cássio? Porque as providências, os comandos que o sistema nervoso toma para ajustar são sempre contrários, quer dizer, negando o evento inicial. Aumentou a pressão, ele toma providências para baixar. Aumentou o sódio, ele toma providências para baixar. Diminuiu o potássio, ele toma providências para aumentar. Então é por isso que é um mecanismo de feedback negativo. Para fechar o papo e entender isso, o mais simples aqui, entender o controle da PA. A pressão arterial, onde é melhor eu, sistema nervoso central, colocar os meus espiões, os meus sensores, obviamente nas artérias. E o sistema nervoso central faz todo esse controle, esse ajuste também, né, junto com o sistema endócrino. Então, esse sensor pode enviar para o sistema nervoso central, mas também o próprio sistema endócrino, para alguns parâmetros, se ajustou. Por exemplo, alterações do sódio ou do potássio são detectadas, por exemplo, né, lá pelo córtex da suprarrenal, a glândula suprarrenal, e a partir daí essas alterações, elevou a concentração de sódio. Lá na suprarrenal, né, o aumento da concentração de sódio vai ter que ser ajustado pela suprarrenal, aumenta a liberação, por exemplo, de aldosterona, que é o hormônio. Então essa porção da suprarrenal faz o controle, o potássio diminuiu, aí vai lá e aumenta a secreção de aldosterona para ajustar o potássio. Então, em alguma medida, e para alguns parâmetros e alguns constituintes, o sistema endócrino, né, uma outra glândula, tem autonomia para fazer o controle do parâmetro. Nem tudo é necessário e obrigatoriamente passa pelo sistema nervoso central. Lembra? O sistema nervoso central é o presidente, o sistema endócrino é o gerente. Em algumas coisas ele controla por meio também dos hormônios. Vou fazer tal coisa, libera tal hormônio para me ajudar nisso. Mas em alguma instância, as glândulas, né, têm autonomia, o sistema endócrino, o gerente tem autonomia para controlar um ou outro parâmetro, sem precisar passar pelo sistema nervoso central. Um exemplo bacana é esse, né, o controle por parte do córtex da suprarrenal, a partir da aldosterona, o hormônio aldosterona, controlando sódio e potássio o tempo todo. O sensor está ali, a própria glândula detecta a alteração no parâmetro, no sódio ou no potássio e toma as providências. Tudo bem? Então vamos aqui para o nosso exemplo. Se eu tenho uma alteração da pressão arterial, obviamente isso tem que ser detectado, essa alteração tem que ser detectada pelo sistema nervoso central. O que ele faz? Para saber alguma coisa, para saber sobre qualquer alteração da pressão arterial, o que o sistema nervoso central fez? Bom, eu vou colocar espiões para onde? Vou colocar gente para me informar justamente nas artérias. E aí ele coloca lá os seus sensores estrategicamente posicionados. Para cada parâmetro do sistema nervoso central ou endócrino, para cada um dos parâmetros, eles colocaram os seus espiões, os seus sensores, no local, obviamente, estratégico para saber alterações daquela variável, daquele parâmetro. Esses sensores, gente, nada mais são do que receptores sensoriais, que podem ser mecanoceptores, quinoceptores, termoceptores, todas as categorias dos receptores sensoriais. E aqui nas artérias,
nada melhor do que colocar os receptores nas artérias para serem informados sobre alterações da pressão arterial. Esses, estão localizados, esses receptores, em duas artérias estratégicas. No arco da aorta, o sistema nervoso colocou lá os seus receptores de pressão, e também na bifurcação das carótidas, no seio carotídeo. Esses são os tais baroreceptores. Baropressão, receptores de pressão que o sistema nervoso central colocou nas artérias. Aí o sangue passa nessas duas. Aí o sangue passa aqui, por exemplo, na aorta e chega aqui gerando pressão na parede. Aliás, qualquer dificuldade, qualquer dúvida que ainda haja em relação ao conceito de pressão arterial, dá uma olhada num vídeo nosso aí, explicando esse conceito, de onde vem a pressão arterial, e num outro vídeo que explica também bem detalhadamente quem são pressão arterial sistólica, diastólica, pressão arterial média, dá uma olhada nisso. Então, o sangue passa aqui gerando uma pressão, e aí esses receptores, os baroreceptores, mandam essa informação lá para cima, para o sistema nervoso central. Qualquer alteração de um parâmetro qualquer é enviada para o sistema nervoso central. Aí o sistema nervoso central, por meio do seu receptor, detectou alteração, por exemplo, a pressão arterial está mais alta do que o normal ali dela, da sua faixa de normalidade. 110 por 70, 120 por 80, sua faixa de normalidade. Agora está 140 por 90, por algum motivo. Os sensores informam o sistema nervoso central e a partir daí ele toma providências e envia agora. Isso aqui são as aferências, os receptores, por meio das aferências sensoriais, informam as áreas do sistema nervoso central responsáveis pelo controle da função cardiovascular. Só que tudo está mais especificamente, mais primariamente localizado ali na região do tronco cerebral, na região do bulbo. Olha só, aí o sistema nervoso central faz o quê? Manda os seus comandos, as suas referências para os órgãos específicos que controlam aquela variável, aquele parâmetro que apresentou alteração. Nesse caso aqui, obviamente, sobre a função, vai mandar informações e comandos referentes para o coração e para os vasos sanguíneos que tem a ver com o controle da PA. E aí o sistema nervoso central manda um comando para o coração e manda ele diminuir a frequência cardíaca, promove, portanto, uma redução da frequência cardíaca, uma bradicardia, e também nos vasos sanguíneos como um todo promove uma vasodilatação. Com uma redução da frequência cardíaca, eu diminuo o débito cardíaco e com uma vasodilatação diminui a resistência vascular periférica, diminui a pressão arterial. E na medida em que o sangue continua passando aqui pela aorta, obviamente, os receptores sensoriais, os sensores, os baroreceptores, informam o sistema nervoso central sobre o que está acontecendo. Feedback. Mecanismo de feedback. Eu tomo a providência e sou retroalimentado, sou reinformado pelos meus espiões, pelos receptores. Pronto, está aqui, ó. E aí então eu tenho um controle por feedback. Se a pressão vem baixando até um ponto, patrão, agora o receptor falou, patrão, normalizou a pressão, está normal. Aí ele mantém esses ajustes que fez e a pressão agora está novamente normalizada. Mecanismo de feedback, porque fica sabendo o que foi a consequência dos seus ajustes, dos seus comandos, e negativo porque se opõe ao evento primário, que a pressão aqui tinha aumentado, e aí todo o conjunto de ajustes de comando foi para promover uma redução, portanto, um efeito contrário ao evento inicial, negando esse evento inicial. Se a pressão tivesse abaixado, todas as providências seriam para aumentar a pressão arterial. Aumenta a frequência e promove vasoconstrição. Esse é o mecanismo, essa é a essência dele. Vejam que tudo é determinado em função do que? A essência dele está onde? Na atividade dos receptores sensoriais. Para cada parâmetro tem estrategicamente localizado em algum ponto do sistema orgânico, tem lá o seu espião, tem o receptor. O receptor sensorial detecta isso, o CO2 aumentou. Opa, aumentou o CO2, tem esses receptores também, os quimiceptores nesses mesmos pontos. Aumentou o CO2, o sistema nervoso central fica sabendo, os quimiceptores avisam específico do CO2, avisam o sistema nervoso central e ele toma a providência de aumentar a ventilação para eliminar mais CO2 por minuto, para voltar a concentração de CO2 a um estado de normalidade. Isso é o que acontece, por exemplo, durante o exercício físico, principalmente o mais intenso, aumenta muito a produção
CO2, né, pela célula, e também a produção plasmática em função do tamponamento do lactato e do hidrogênio, e a partir daí a gente aumenta a ventilação para aumentar a eliminação do CO2, manter o CO2 normal e manter o pH também dentro de uma normalidade. É por isso que nós vamos aumentando a ventilação durante o exercício. Acontece também com a regulação da temperatura corporal durante o exercício, aumenta a produção de calor pelo músculo contraindo, e a partir daí o sistema promove uma vasodilatação cutânea, aumenta a sudorese, tudo isso é regulação lá no hipotálamo, no centro de regulação da temperatura corporal. Lá no hipotálamo tem os núcleos específicos que mantêm, né, a temperatura, que são responsáveis por controlar a temperatura corporal e, portanto, são os responsáveis por perder ou reter o calor. Na hora do exercício, né, no momento do exercício, acontece isso. Maravilha? Espero que tenha ficado claro isso. E, aliás, em relação a essa questão da ventilação, tem um vídeo aí também sobre o limiar aqui no canal, sobre o limiar de compensação respiratória. Dá uma olhada nele para entender mais, né, dessa resposta de hiperventilação frente ao aumento da intensidade do exercício. Espero que tenha ficado claro esse mecanismo de controle, qual é a essência dele, qual é a lógica, né, e como atua o sistema nervoso central e o sistema endócrino para a todo momento, né, ter o controle, ter o conhecimento, né, o entendimento de todos os parâmetros do leque e a partir daí tomar um conjunto de providências para ajustar o funcionamento de cada órgão e sistema no intuito de manter a todo momento esse equilíbrio constante e a normalidade de todos os parâmetros do leque, que é o que determina, então, a condição de equilíbrio homeostático. Maravilha? Espero, então, revê-los aqui nos nossos outros vídeos do canal e espero que isso tenha ficado agora claro, né, para todos em relação a esse conceito mais amplo de homeostase e controle dela. Muito obrigado, pessoal.